Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para Ciro Gomes. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo participar do nosso ritual coletivo de Lakshmi para prosperidade, fartura, abundância, riqueza, emprego, clientela, justiça, abertura de caminhos, credibilidade, prestígio, fama, enfim, ritual fantástico que vai ajudar em tudo que diz respeito à vida material das pessoas. Participe, garanta a sua vaga, as vagas são limitadas. Me procure pelo WhatsApp, está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki do nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, mantra de Lakshmi, produtos mesa aposta Sofisticarla e também mesa radiônica quântica. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. E hoje eu farei as previsões através do oráculo da deusa, da numerologia, da minha evidência e da minha intuição também. Vamos embaralhar as cartas aqui para que a gente possa começar com as previsões para o candidato Ciro Gomes neste mês de agosto. Os próximos 30 dias, né, melhor dizendo. Vamos ver. Mas antes da gente continuar, assista um recadinho do nosso canal que já já a gente volta. Voltamos aqui com as previsões para Ciro Gomes. Vamos começar então. Eu anotei aqui alguns tópicos para que a gente possa ver sobre o Ciro, né? Algumas questões que envolvem assuntos pertinentes à campanha dele nesses próximos 30 dias. E vamos ver agora, começando com o primeiro tópico, né? Com relação à forma dele se portar com os adversários, né? As alianças, né? A forma dele falar, dele lidar com os adversários nos debates, as pessoas que o apoiam, enfim, vamos ver como que está esse cenário, né, de alianças e de adversários para ele por agora. É a carta da individualidade, ele está sozinho, né, sem coligação. Carta da ilusão, a cura e a Minerva, ele acreditava que teria alianças, acreditava que nesse patamar estaria com mais intenções de voto nas pesquisas do que realmente está. Pelo que eu estou vendo aqui, ele esperava que estaria com o dobro de intenções de voto. Ele está se sentindo um pouco preocupado até pelo que eu estou vendo aqui. Claro que nenhum candidato vai admitir preocupação, mas eu vejo um certo temor dele de diminuir, né, entrar nessa eleição de um certo tamanho e sair menor do que entrou. As cartas aqui mostram a necessidade dele evitar o confronto direto, evitar de sair disparando contra os outros adversários que não sejam o Bolsonaro, tá? Ele precisa escolher ali o Bolsonaro como alvo, tá? Mas ele precisa, não é que ele precisa elogiar os outros candidatos, Lula, Simone Tebet, os outros, não. Ele precisa evitar de ser ali a metralhadora de ataques, como ele vem sendo nos últimos tempos. Ele precisa mostrar as propostas dele, mostrar as ideias dele, que aí sim ele conquista mais votos do que se ele ficar atacando. Se ele atacar, ele não vai conseguir voto em nenhum dos lados que ele está atacando. Então ele precisa construir pontes e não destruí-las, tá? Justamente esse foi um dos outros motivos por ele não ter conseguido alianças. Ele acabou não querendo ceder certas situações com relação à própria candidatura, com relação ao programa de governo, com relação a propostas, enfim, e acabou ali se fechando para essas alianças, tá? Pelo que eu vejo aqui, até procuraram ele, até outros partidos chegaram a conversar com ele, mas as negociações não avançaram justamente porque ele ficou com uma ideia fixa, uma certa teimosia da parte dele, digamos assim, e que acabou fechando esse caminho para alianças. Tá? E, consequentemente, também acabou diminuindo ali as intenções de voto dele nas pesquisas, essa questão de ser um tanto bélico, né? Vamos ver aqui mais previsões. E análises também pelas cartas. Há um tempo atrás eu fiz previsão para o Ciro e eu vi que ele precisa ficar atento com atentados, com incidentes, sobretudo envolvendo acidentes automobilísticos e também aéreos. Vamos ver se esse posicionamento se mantém agora. Pela numerologia, eu lembro que a numerologia do Eduardo Campos em 2014, quando ele faleceu, está muito semelhante à numerologia do Ciro Gomes para esse ano. Lembrando que o Eduardo Campos, naquela época, estava em terceiro lugar nas pesquisas também, e oscilava de 5% a 7% naquela ocasião. Continuo vendo um posicionamento negativo para o Ciro Gomes, envolvendo acidentes, tá? Tanto automobilísticos quanto aéreos. A própria carta da crise, o ódio de raiva, morte e renascimento aqui presentes, né? São cartas que vão falar de alguém tentando sabotá-lo, de alguém tentando fazer algum mal a ele, a pessoa dele, né?
obviamente, se ele contraria grandes interesses, né, grandes pessoas poderosas, enfim, realmente vai criar inimizades, né? Então, realmente, as cartas mostram essa possibilidade de incidentes. No caso dele, atentados a nível de provocarem alguém, vai tentar provocar um acidente automobilístico, um acidente aéreo, para ele ficar muito atento com isso. Extremamente importante que ele tenha uma equipe de segurança que possa checar ali os carros que ele anda, os aviões que ele anda, o meio de transporte que ele está se locomovendo, que analisem isso direitinho, tá? E também vejo um risco aqui de confusão envolvendo os apoiadores dele, tá? Ou mesmo ele e alguns assessores com pessoas de outro partido. De repente alguém vai ofendê-lo, ele vai revidar, vai querer ter algum tipo de briga ali, não só verbal, então ele precisa ficar muito atento com isso e precisa acalmar um pouco mais as emoções. Se ele fosse meu cliente, eu recomendaria reiki para ele, tá? As técnicas de tranquilidade, mas sobretudo reiki uma vez por semana para ele ficar mais zen, que está precisando, tá? Vamos ver aqui mais tópicos. Vamos ver a questão das falas do Ciro Gomes, né? Por exemplo, em alguns momentos o Ciro acaba falando coisas talvez um pouco sem pensar ou no calor do momento, enfim, mas que acabam prejudicando ele nas candidaturas, né? Sobretudo ali em 2002 ocorreu isso, 20 anos atrás, mas ocorreu isso envolvendo ali uma questão que ele falou sobre a Patrícia Pilar na época, né? Que realmente depois a Patrícia Pilar também acabou, ela estava casada com o Ciro, né? E ela acabou sendo apoiadora dele e tudo mais, naquela época, e posterior a isso, o Ciro também deu uma outra explicação sobre isso, mas claro que às vezes uma palavra, né, uma frase de efeito fica marcada e vira notícia. Vamos ver se haverá algum outro incidente envolvendo falas polêmicas do Ciro Gomes. Eu vejo que sim, tá? Eu vejo alguma questão relacionada a falas polêmicas ocorrendo, tá? Algum tipo de citação que ele vai fazer ou de comparação que ele fará que vai desagradar um grupo de pessoas. Eu não vejo sendo aquela coisa tão gigantesca a nível de repercussão, mas vai magoar sim um grupo de pessoas, tá? É algum tipo de grupo de minoria, tá? Que ele vai falar alguma coisa, não vejo sendo com maldade, não vejo sendo de forma mal intencionada da parte dele, tá? Mas de fato que se fosse eu falaria aqui que as cartas mostrariam, mas realmente eu não vejo uma intenção ruim da parte dele. Ele vai acabar falando uma coisa, não vai ter calculado bem o que ele falou, e aí essa citação vai acabar prejudicando ali uma ponte dele com um certo grupo de pessoas. Vamos ver aqui. Com relação à aliança dele lá no Ceará, né? Eu falei num vídeo passado, tem umas semanas atrás, antes dessa situação toda de estresse lá no Ceará ocorrer, né? Eu falei que haveria uma alta possibilidade de rompimento na questão ali da aliança do Camilo Santana com os Ferreira Gomes, né? E vamos ver aqui o que as cartas mostram sobre isso. O que eu estou vendo aqui, a questão não foi com a família Ferreira Gomes, foi com o Ciro propriamente dito, tá? Me parece que a família, o próprio Cid, o Ivo, enfim, eles têm boas relações com o Camilo, com aquele grupo, mas foi mais uma questão com o Ciro, como se ele tivesse bancado essa candidatura ali do Roberto Cláudio, tá? E realmente ali, a partir disso, tivesse delimitado a aliança, quem é leal a eles, quem não é, e quem não foi, eles acabaram excluindo, né? Ou melhor, acabaram se excluindo dessa aliança, formando uma outra aliança em torno do nome do Eumano de Freitas, né? E realmente o Ciro, pelo que eu estou vendo aqui, ele votou, ele teve uma participação, ele teve algum poder de decisão nessa questão da candidatura do Roberto Cláudio, seja a nível de votação no diretório, seja a nível de conversa, de convencimento, enfim, é algo que desagradou, pelo que eu estou vendo aqui, aliados. Pode ser a própria Isolda Sela, que estava no PDT, pode ser o próprio Cid, o próprio Ivo e o próprio Camilo também, que era aliado. Então ele acabou fazendo isso para marcar a posição. Veja o grupo do Ciro Gomes se enfraquecendo bastante. Entendam que não são os Ferreira Gomes enfraquecendo, mas o próprio Ciro Gomes, o grupo dele, enfraquecendo no Ceará. Eu vejo aqui o Cid, as relações do Cid ainda boas, as relações da família do Ciro com a política no Ceará ainda boas, eles tendo bastante influência. Mas o próprio Ciro Gomes perdendo influência, ele como pessoa, como cabo eleitoral, puxador de votos, enfim, ele perdendo um pouco de força ali no Ceará justamente por conta dessa decisão, que eu diria que foi bastante equivocada, tá? Ele poderia ter sim aberto um palanque duplo ali, ou feito alguma negociação
com relação a Isolda Sela ou mesmo a lançar o próprio irmão Cid nessa disputa, porque essa questão de empurrar o Roberto Cláudio, de forçar essa candidatura, ou mesmo de negociar, de bancar essa candidatura, realmente foi uma decisão muito equivocada. O grupo dele se enfraquece, tá? E realmente, depois eu vou fazer um vídeo só para o Ceará, só com previsões para o Ceará, mas inicialmente as chances do Roberto Cláudio são muito pequenas de vitória. Depois eu vou fazer um vídeo com mais calma para os candidatos do Ceará, mas realmente as chances deles são pequenas, tá? Vamos ver mais previsões, mas já, depois do nosso recadinho. Voltando aqui com as previsões, vamos ver mais previsões para o Ciro Gomes, né? Lembrando que o Ciro ele é nascido no dia 6 de novembro de 1957, ele é regido pelo número 3, que é o número da comunicação, do aprendizado, das pessoas que gostam de falar e que gostam também, além de falar, que gostam de estudar, de pesquisar, de saber com propriedade aquilo que estão falando, né? Isso até se reflete na questão ali do livro muito elogiado dele, né? O Projeto Nacional Dever da Esperança, enfim, que é um livro muito interessante. E o Ciro ele está no ano 1, que é um ano que vai falar de liderança, um ano muito bom para a política, sobretudo para disputas de cargos eletivos executivos, né, cargos majoritários assim. Em tese, né, gente, mas é aquela questão do livre-arbítrio. Aqui eu vou aproveitar para puxar um pouquinho a orelha do Ciro. Eu não sei se tem gente do Ciro que assiste meus vídeos, sei que tem gente do Lula, tem outros também candidatos de alguns locais que acabam vendo meus vídeos, mas do Ciro eu não sei de fato. Então, a questão para o Ciro Gomes é a seguinte: desde o ano passado eu venho fazendo previsões para todos os principais candidatos que estavam postos à época. Lula, Bolsonaro e Ciro, né? Claro que eu venho fazendo previsões esporádicas, ou às vezes faço naquelas lives de quarta-feira, enfim, falando sobre. O que acontece? O Lula, eu fiz previsões e dei recomendações para que ele fizesse durante a campanha. Ele tinha 28% em março do ano passado nas pesquisas. E agora o cara está com mais de 40, 41, tem pesquisas que botam ele com 43, com 47, enfim. Fez tudo que foi recomendado. Teve o livre-arbítrio de não fazer, mas fez, cresceu. O Ciro, eu dei várias recomendações para ele desde o ano passado. Não para ele diretamente, que ele não é meu consulente, mas para a campanha dele. Ele tinha 10, 11, 12% nas pesquisas do ano passado. E agora, esse ano, nas pesquisas atuais, ele tem de 5% a 8%, ou seja, caiu. Não fez nada do que foi recomendado e caiu. Tá? Então, é uma situação que o livre-arbítrio acaba interferindo. Eu não quero ficar de um lado ou de outro, gente. Eu sempre falo aqui que eu sou contra o ser das trevas, sou contra o Bolsonaro, né? Claro, mas também se for, eu faço a previsão. Se eu ver que o Bolsonaro vai fazer tal coisa, eu vou falar. Agora, se o Bolsonaro não for fazer tal coisa, eu também não vou falar, porque, né, não vou ficar inventando. Então, eu falo que a carta mostra. Mesmo não gostando do Bolsonaro, doa quem doer, eu falo que sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre o Ciro, eu falo que a carta mostra, tá? E sobre o Ciro, ele é um cara muito inteligente, é um cara muito gabaritado, muito preparado, tem um excelente poder de oratória, de diálogo, não diria de diálogo, eu diria de convencimento. Diálogo na política ele não tem tanto, né? Então, ele precisa cuidar melhor disso. Se ele quiser ter chance um dia de ser presidente do Brasil, isso vale para essa eleição, mas realmente nessa eleição está bem complicada a situação dele. Vale para as próximas, caso ele queira. Ele precisa ser mais político. Ele precisa entender que a política precisa vir até ele. Ele precisa se tornar político com ela. Tá? Ele não pode moldar a política como ele quer. A política que acaba moldando os políticos. Tá? Ele precisa dialogar mais, sentar com o adversário, parar de falar mal dos outros, parar de falar mal dos adversários, sentar, conversar, negociar. Política é isso. Política é isso. Não é questão de renegar os princípios ou de ser falso, não é nada disso. De ser hipócrita, nada disso. Nada disso. Mas é uma questão de ser político. Na política, você não vence sozinho. Ninguém vence sozinho na política. Você precisa de ter alianças, de ter apoios, de convergir forças. Mesmo que você discorde um pouquinho disso com aquele, você vê o que une vocês e vocês dialogam em torno disso para que vocês possam crescer juntos. Isso é política. Agora, bater em todo mundo com a língua, né? Ou seja, atacar todo mundo verbalmente, não querer alianças, não ceder com relação ao programa de governo, não ceder com relação à própria composição da chapa, não ceder em algumas alianças locais, fica difícil, muito difícil. Tá? Então, enquanto o Ciro tiver uma postura de um certo, mesmo sendo muito bom candidato, muito preparado, tudo mais, muito inteligente, um cara bem bacana, mesmo com isso, ele precisa ser político, senão ele não vai conseguir o objetivo dele, de ser presidente. Tá?
E vamos ver mais previsões para ele. Vamos ver o que as cartas mostram que a gente não tenha falado até então. Olha, também vejo problemas de saúde para o Ciro. Ele precisa ficar atento com o coração dele, tá? Muito estressado, pode ter algum probleminha de pressão. De repente, até num debate mesmo, ele pode ter um probleminha de pressão, tá? Vejo problemas cardiovasculares para ele ao longo da campanha. Também vejo aqui acusações, atritos com antigos aliados e também com adversários políticos. Ele acusando pessoas de alguma coisa, não vejo ele tendo a prova exatamente do que ele está acusando, ele poder levar um processo. Então, nessa época de campanha, vocês vão ver que o Ciro vai ser ou vai chegar ao resultado de alguma ação que ele tenha sido processado no passado recente, tá? Algo relacionado a uma difamação, alguma coisa relacionada à honra de outra pessoa, alguém que vai acusá-lo de estar ferindo a honra com relação a certa situação. Vejo aqui também alguns aliados debandando, alguns aliados dele fazendo campanha para outros candidatos a presidente, tá? Eu diria que ele vai sofrer uma debandada grande até, tá? Os palanques mais importantes do PDT, eu acredito que haja uma debandada. Eles vão apoiar ele oficialmente, mas na prática ali vão apoiar outra pessoa. Então, é necessário que ele fique de olho nisso. Tá? Outra questão, vamos ver aqui com relação ao futuro dele na política. E se ele vence, né? Vamos ver. Vamos ver também com relação ao Marqueteiro, vamos ver isso. Marqueteiro está se mostrando péssimo. João Santana já soube fazer campanha, hoje em dia não sabe mais, né? A realidade é essa. Acho que ele não se adaptou aos novos tempos de redes sociais, enfim. O Ciro, ele até tem chance sim, de um dia se tornar presidente. Tem chance que ele tem uma numerologia muito boa para isso, muito boa. Só que, ele, como eu falei, ele precisa de diálogo, ele precisa conversar. Se ele partir ali para o diálogo, para a conversa, né, para o entendimento após essa eleição, depois que acabou essa eleição de 22, que eu realmente não vejo ele vencendo, tá? As chances dele são mínimas, menos de 1% de chance, eu diria. São mínimas. Eu diria que ele não vence. Tá? Que realmente só um verdadeiro milagre para ele vencer essa eleição. Porque menos de 1% de chance, as cartas estão bem negativas para ele, não vence. Mas vamos supor, acabou a eleição, ele precisa construir pontes. Tá? Isso é o que eu estou recomendando. Ele precisa construir essas pontes. Caso ele queira ter chance em 2026, ele precisa construir pontes, parar de atacar os outros, mostrar sim o Ciro paz e amor, tem que mudar. Só o paz e amor que vence. Qualquer candidato que se venda como paz e amor é o que vence, né? Ele precisa modificar essa situação da conduta dele com aliados e com adversários, tá? Para que ele possa ter alguma chance. Diminuir um pouco o ego, diminuir um pouco a questão da raiva, né, de guardar mágoa, enfim. E outra coisa que eu vejo aqui para ele, depois que passada essa eleição, eu vejo rompimentos, atritos muito sérios no grupo político dele. Não só no Ceará, mas a nível nacional. Então, de repente, o próximo presidente tendo ali, contando com o apoio do PDT, ele não querendo apoiar, e ele tendo que sair do PDT. Ele brigando com o próprio partido. Então, a nível de previsão, eu vejo o rompimento dele com os atuais aliados. Então, ele tendo, caso ele queira ter um futuro político, ele precisa não fazer esse tipo de rompimento, ele precisa dialogar, ele precisa aceitar algumas coisas, tá? Para que ele possa ter chance novamente na política. Senão ele vai para um partido menor e aí realmente não vai ter chance de nada. Tá? Então é a questão das escolhas, gente. Lembrem-se das escolhas. Aqui eu faço as previsões e oriento o melhor caminho possível, não só para os candidatos, mas para vocês também que fazem consultas comigo. Às vezes vocês me perguntam, Pedro, eu faço A ou faço B? Falar, gente, B é bem melhor, vai pelo B. E você insiste no A e se ferra, eu não vou ter culpa. Eu falei que o B era melhor. Então, eu recomendo isso para o Ciro Gomes, que ele busque ampliar o leque de alianças, até mesmo nessa eleição, mesmo que tenha alguns adversários ali que ele não goste, mas que ele converse. Fulano, vamos conversar, vamos sentar para conversar depois dessa campanha, vamos elaborar um projeto maior para o país. Fulana, vamos conversar isso aqui, vamos elaborar uma coisa mais para frente. Ele precisa se chamar para conversar, ele precisa mostrar uma outra postura, uma nova atitude. E aí sim ele volta a ter chance no cenário político, tá? Porque realmente, a nível de previsão, não vejo ele fazendo isso. A nível de previsão, vejo ele perdendo, vejo depois de um tempo o PDT indo para o próximo governo, ele não aceitando, sofrendo sanções internas no partido, brigando com o Lupe, saindo do PDT. É isso que eu vejo para o Ciro Gomes, a nível de previsão. E ficando fraco politicamente. O irmão dele ainda vai ter força, os irmãos dele vão ter força no Ceará? Vão, mas ele pessoalmente não. Então, ele precisaria ter um pouquinho mais de humildade nesse momento. O Ciro é um cara muito bacana. Eu gostaria muito de um dia participar daquela live dele lá, Ciro Games, ou chamar ele para fazer uma entrevista aqui, até para falar algumas coisas para ele necessárias. Ele é um cara que acrescenta um debate político
só que ele acaba tendo algumas atitudes negativas. Não sei se é por conta de mau assessoramento, não sei se é por conta de um marqueteiro, não sei se é por ele mesmo, mas realmente algumas atitudes dele precisam ser repensadas. E nessa eleição, eu já falei até sobre o que eu recomendaria para ele se ele fosse meu cliente nessa eleição. Eu recomendaria ele ter ido disputar o governo do Ceará, ficar 4 anos no Ceará, que ele ia vencer essa eleição no Ceará, ele conseguiria manter a aliança em torno dele, ele venceria a eleição do Ceará para o governo, se ele fosse candidato lá, e ele ficaria 4 anos tendo um currículo para mostrar para o eleitor em 2026, um currículo recente. Porque tem muitos anos que ele não tem nenhum cargo eletivo e um cargo executivo, então muitos anos além disso, né? Muitos anos mesmo. Mais de 20 anos que ele não tem nenhum cargo executivo de governador, por exemplo, de prefeito de governador. Ele foi ministro do Lula, foi deputado federal, mas assim, cargo eletivo, executivo há mais de 20 anos. Então, é uma situação que ele precisaria desse currículo para mostrar uma coisa recente. Olha o que eu fiz ali. Então, isso ia dar uma credibilidade maior à pretensão dele para 2026. Mas ele não fez, ele preferiu se lançar candidato agora. Ok, tem um projeto muito bom, um livro muito bacana. Claro, precisa de algumas correções, porque nada é perfeito, mas é muito interessante. E assim, gente, ele precisa mudar. Se ele não mudar, realmente o caminho dele acaba se fechando. Tá? É o livre-arbítrio das pessoas. Lembrem-se disso. Bom, essas foram as previsões para o Ciro Gomes. Eu vou trazer para vocês previsões sobre todos os candidatos mês a mês, tá? E sobre os estados também eu vou fazer uma previsão para cada estado com relação, isso mais para frente um pouco, com relação às eleições, tá certo? E vai ter muito vídeo novo aqui no nosso canal, vai ter previsões sobre outros assuntos, vamos ter simpatias, magias, rituais, muita coisa bacana aqui tá vindo no nosso canal de novidades, tá bom? Gostaram da minha camisa nova do Zeus? Olha que linda. Então, agradeço a sua presença no nosso vídeo, tá? Gostou? Curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Me procure pelo WhatsApp para marcar uma consulta comigo, tá? Consultas de 30, 45, 60 minutos. E também me procure para participar do nosso ritual coletivo da deusa Lakshmi para prosperidade. Na descrição do vídeo você encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Zuni nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, mantra de Lakshmi, produtos mesa posta sofisticada e mesa radiônica quântica. Se inscreva se ainda não for inscrito, chame mais uma pessoa, vamos ultrapassar ali 70 mil inscritos antes das eleições, se os deuses assim permitirem. Agradeço a sua presença, um forte abraço, que os deuses nos abençoem, prosperidade sempre.